Nós só podemos de fato servir a um de dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e a riquezas, como por exemplo Jesus diz em Mateus. Nós não podemos colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus em nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós estamos afastando Deus de nossas vidas. Se nós colocarmos nossa condição financeira, nossa saúde, nossa estabilidade, nossa família, quem nós somos. No lugar de servir de fato a Deus, no lugar de estar buscando ao Senhor, nós estaremos nos enganando e nós estaremos distante de Deus. Você já deve ter passado por alguma experiência desse tipo, em que você acha que está servindo a Deus até com um propósito bom em sua vida, mas aquilo acaba te afastando de Deus, fazendo o efeito contrário. Ao invés de te aproximar do Senhor, isso te afasta de Deus. Então, nós devemos compreender qual é o objetivo primário de nossas vidas. Qual é o objetivo para o qual Deus nos chamou? A quem nós devemos de fato dedicar nossa mente, nosso coração, nossas forças? Nós vamos meditar em Tito. E em Tito capítulo 1 nós percebemos como o apóstolo Paulo ele se auto-intitula. Perceba, Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aqui nós vamos destacar só essa primeira parte. Paulo, servo de Deus. E nós percebemos e apóstolo de Jesus Cristo. Ele é servo de Jesus Cristo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Nós devemos compreender que o nosso serviço, assim como o do apóstolo Paulo, é a Deus. O apóstolo Paulo, acredito que você que me acompanha conhece um pouco da história dele. Você sabe que ele era fariseu de fariseus. Ele buscava honrar a Deus com as obras próprias dele, com as obras próprias do apóstolo Paulo. Ele tentava de fato ter uma vida santa, mas pelos meios errados. Ele era alguém que era zeloso na fé. Ele era alguém que buscava servir com toda a intensidade ao ponto de perseguir os cristãos. Então Jesus se encontra com ele. Jesus se apresenta a ele e pergunta por que ele está perseguindo ao Senhor. Veja, ele está perseguindo aos que seguem a Jesus, e Jesus aparece a ele: por que me persegues? Diante daquela visão, diante daquele momento de encontro com Jesus, Paulo nunca mais foi o mesmo. Quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida nunca mais é a mesma. Nossos planos, nossos projetos, nossa mente, nosso coração são transformados. Nossa vida agora tem uma nova forma de viver, de sentir, de pensar. Quando nós olhamos para o nosso Senhor e Salvador, quando Ele olha para nós, quando Ele nos salva, nós temos uma novidade de vida. E qual é a forma de nós agradecermos a Ele? Em serviço. Por isso que o apóstolo Paulo, antes Saulo, antes perseguidor da igreja, antes fariseu de fariseus, ele diz: servo de Deus. Ele olha para si mesmo e ele está escrevendo essa carta a Tito como líder de uma igreja. E nós observaremos em outros devocionais mais sobre isso. E aqui nós percebemos que ele se intitula Servo de Deus. Nós precisamos lembrar dessa identidade que nós temos como cristãos. Nossa identidade não é baseada em o que nós fazemos, ou como de fato nós achamos que somos, ou como os outros acham que nós somos, mas como Deus diz que nós somos, como Deus nos fez. Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Deus nos fez para parecermos e imitarmos e crescermos em conformidade à sua imagem. Em Romanos 8 nos é dito que nós fomos predestinados para sermos conforme à imagem do Filho. Nós devemos compreender que nossa vida só é de fato bem vivida quando nós nos parecemos cada vez mais com Jesus, quando nós temos uma vida centrada em Deus. Por isso que Paulo diz: Paulo, servo de Deus. Você é alguém que serve ao Senhor? E aqui, geralmente, quando pensamos em serviço, pensamos apenas em serviço na igreja ou à igreja. De fato, nós temos uma boa parcela do nosso serviço na igreja e para a igreja. Nós devemos lembrar de que isso é de extrema importância, é essencial que os cristãos tenham isso. Nós percebemos como Paulo diz em 1 Coríntios, sobre o corpo, em 1 Coríntios 12, sobre o corpo de fato ter vários membros, e cada membro tem a sua função dentro do corpo. Então, o serviço na igreja é de extrema importância. Mas lembre-se que não é apenas a igreja. Você também serve à igreja quando você evangeliza, porque você está expandindo o reino de Deus, está expandindo a igreja. Você serve a Deus
quando você de fato tem uma vida santa, uma vida que busca obedecer ao Senhor, busca crescer diante de Deus. Não é algo que você faz simplesmente buscando glória para si, não é algo que você faz tentando trazer a atenção, os holofotes para si, mas para Jesus. E quando nós servimos a Deus assim, nós de fato podemos perceber como a nossa vida se encaixa. Talvez você tenha um desencaixe em sua vida, talvez na sua mente, pensando em como a sua vida não está bem encaixada, falta algo em sua vida. Talvez o que falte é o serviço. Talvez o que falte seja você se dedicar mais a Deus. Pode ser que na sua vida falte essa dedicação maior ao serviço ao Senhor. E quando você se dedicar mais a Deus, você vai perceber, de fato era isso. Agora eu me encontrei. Agora eu de fato estou entendendo qual é o propósito pelo qual Deus me chamou, além de ser parecido com Ele, além de ser cada vez mais conforme a imagem de Jesus Cristo. Uma forma também de você se encontrar nisso é você compreender quais são seus dons. Qual é o seu dom? Então pense qual é o dom que Deus tem me dado. Com esse dom eu vou servir à igreja. Com esse dom eu vou me dedicar ao Senhor. Com esses dons eu vou de fato ter uma vida com um propósito correto, que é de servir às pessoas, de amar mais a Deus. Quando nós temos essa compreensão de nós mesmos, nós podemos, quando alguém nos perguntar quem é você, nós podemos dizer: eu sou servo de Deus. Eu sou escolhido e chamado por Deus. Eu sou alguém que foi redimido e transformado pelo Senhor Jesus Cristo. E essa transformação aconteceu exclusivamente pela graça e misericórdia do Senhor, do sangue de Jesus que morreu na cruz por mim. Você compreende essa realidade? Você tem vivido assim? Então, pense acerca dessas coisas, medite. Como eu posso servir mais ao meu Deus? Como eu posso desenvolver meus dons? Como eu posso ter uma vida mais santa, mais próxima de Deus em serviço? Deus te chama a servir. Não esqueça, todos nós somos servos, todos nós precisamos servir, tanto como agradecimento, como também para que possamos de fato expandir o reino de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe grandemente.